Irmã Maria Pacheco, traz o teu questionamento, a tua explanação, minha irmã. Fica à vontade. Que eu abençoe. Shalom de Alcha a todos, irmãos da bancada, os irmãos que estão no chat, na plataforma digital, com uma boa noite a todos. Aqui estamos, a primeira pergunta que irmão Gilsomar botou foi como dar a volta por cima e sair dessa angústia que muitas pessoas estão a experimentar. Como dar esta volta por cima? Louvado seja Yahweh. Então, a resposta, amado, para mim, não tem outra. Buscando Yahweh e a sua palavra pela imunar. Tem que buscar pela fé. Quer imunar, tem que buscar por ali. Porque se não for buscar, o homem não vai entender, como o irmão Roberto trouxe bem bastante, para o homem estar insatisfeito assim, ponderando, deve estar numa situação, numa esfera assim, não espiritual. Então, tem que buscar pela fé e sabendo que o nosso Pai, ele cuida de nós. Como diz, né, o Salmo 37, amado, versículo 4, eu peguei até agora, na última hora, que Yahweh diz assim, deleita-te em Yahweh. Ele dizia assim, olha, tem prazer em Yahweh, que ele concederá o que deseja o teu coração. Né? Ele diz, tenha este prazer. O salmista Davi também já disse, Yahweh é o meu pastor, nada me faltará. E ele faz deitar-me, faz em vez de despacho, ele guia-me pela vereda da justiça, né, por amor do seu nome. Expressa tudo aquilo ali. Mas os irmãos podem dizer, o salmista Davi não enfrentou luta? Enfrentou. Mas ele teve uma experiência profunda com Yahweh, e ele foi ali, né? Ele foi ali, recebeu o seu trono. Yahweh tinha ungido para rei. Tantos obstáculos se atravessou na frente dele, tantas coisas, tanta morte do seu filho, tanto empecilho. Mas mesmo assim, Yahweh deu a ele, e ele sentia este prazer, esta alegria em Yahweh. Então, o caminho que eu digo a você, que você pode trazer, essa verdadeira alegria, só está em Yahweh. Por isso ele disse, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como tem lá em Jeremias. Ele manda que nós busquemos de todo o coração. E quando é nesta busca, amado, ele disse ao povo da congregação, eu não disse à nação de Israel que me buscasse em vão. Lá em Isaías 45, eu estava abrindo aqui, vi. Ele disse, e ele também diz lá em Hebreus 12, 6, né? É necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele também diz que todas as coisas, lá em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Yahweh, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, tudo vai contribuir para o nosso bem, até talvez ali, vou citar um exemplo, Yalcha, quando veio ali, no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos dele disseram, eu pensei que ele iria restaurar Israel neste tempo. Ele chegou a dizer, eu pensei que ele ia restaurar Israel neste tempo, mas não foi assim. Aquilo que o inimigo pensou que seria a desgraça dele, que seria o fim, que não tinha mais solução. Israel fez o quê? Transformou aquela dificuldade em bênção, tanto para ele, que ele viu o trabalho, ele viu o fruto do seu trabalho, como diz, como também para nós. Louvado seja Yahweh. Então, amado, só tem essa maneira de você ir, de você buscar, pela essa fé, procurar conhecer quais são as bênçãos, como eu falei, que tem, nós temos uma aliança que Shaul disse que era da herança e ela edifica. Nós temos uma aliança de melhores e superiores promessas. Você tem que ser conhecedor disso. Quando você é conhecedor disso, você vai como aquela mulher que perdeu a dracma. Vai procurar ali, ó. Procurar até achar. Você vai estar ali atento.
a isso procurando o que foi que o meu pai deixou para mim, o que é que eu ganho juntamente com Yahshua Mashiach, qual é o meu direito, qual é a minha herança? Há uma herança, amado, para nós. Então, quando nós mergulhamos assim, quando nós procuramos assim, então, amado, nós vamos encontrar conforto, nós vamos ser consolados, nós vamos ser confortados, quaisquer que seja a situação, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Yahweh. A perca de um ente querido contribuirá para o bem, Yahweh sabe quando ele leva, porque leva, e isso, aquele que conhece a Yahweh está preparado para tudo. Está preparado nesta vida para tudo. Louvado seja Yahweh. Então, eu vou trazer uma passagem aqui, amado, que fala a respeito de duas pessoas, de pessoas que estavam indagando em que servia Yahweh seria inútil e que seria não seria fácil. Está lá em Malaquias. E vou mostrar, e ele mostra aqui que não é. E Yahweh disse assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz Yahweh. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Ele diz: vós tendes dito, inútil é servir a Yahweh. E que nos aproveita termos cuidado em guardar seus preceitos, em andar de luto diante de Yahweh dos exércitos. Ora, nós nos reputamos por bem-aventurados soberbos. Olha que ele achava. O soberbo, bem-aventurado. Também os que cometem iniquidade são edificados, sim. Eles tentam e Yahweh escapa. No Salmo 73, a gente vai ver o Salmo 73, fala o fim deles, que não escapa. Que ele via no começo, o salmista falando ali, que ele quase, os pés dele se desvaía pelo caminho mau, mas ele viu no final o final deles. Louvado seja Yahweh. E ele dizendo assim, que escapa. Então, aqueles que temeram a Yahweh falaram frequentemente um ao outro. E o Yahweh atentou e ouviu. Tá vendo? Aqueles que temem a Yahweh falaram frequentemente um ao outro, e o Yahweh atentou e ouviu. E há um memorial escrito diante dele. Para os que temerem a Yahweh, para os que lembram do seu nome. Aí diz, e eles serão meus, diz Yahweh. Naquele dia serão para mim como uma joia peculiar. Poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho a que serve. Porque ele vai poupar, mesmo passando em Maria, numa situação difícil, numa perda de alguém, numa coisa. Sim, amado, ele vai confortar, ele vai consolar, ele vai estar conosco, nos ajudando. Ele disse, outra vez tu vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Yahweh e o que não serve a Yahweh. O que é que precisamos ter, amado? Precisamos ter uma mente renovada, amado. Precisamos, como diz aqui em Romanos 12, rogo, pois, irmãos, ele disse aqui, quando ele diz que apresenteis aí ao vosso corpo como sacrifício vivo, não morto, kadosh agradável, que é o vosso culto racional, e não sejais conformado com este mundo, ele diz. Não tome a forma deste mundo. Este mundo chama, olha o oba-oba da vida, olha isso, aquilo que não pode satisfazer, aquilo que não pode fazer nada. Ele diz, né? Mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável e vontade de Yahweh. Então, quando a gente é renovado, quando a gente passa quando a gente passa por isto, né, sabendo qual é boa, perfeita a vontade de Yahweh, a gente vai saber a vontade de Yahweh em nossas vidas e nós vamos ser gratos a Ele, sabendo que Ele ajuda a nós, está sempre a nos ajudar e vamos experimentar qual seja boa e perfeita e agradável. E para finalizar, amado, eu posso dizer que em Romanos 35, diz assim, que diremos, pois, acerca destas coisas? Olha aqui, Romanos 8,35, quando eu estava aqui em Romanos mesmo, aqui Romanos 8,35, diz assim, amado. Aleluia, louvado seja Yahweh. Ele diz que nada nos separará desta caridade que é no Mashiach, nem a tribulação, nem a angústia,
Olha, tudo vai ter o quê? Shaul disse, graças dou a meu pai, né, que ele me conforta. Ao Timóteo, ele falou para Timóteo que o pai confortava ele na primeira carta a Timóteo, não estou lembrando do capítulo agora, mas ele disse que me conforta. Ele diz, pelo que tem nesse ministério, primeiro, 2 Coríntios 4:1, não desfalecemos. Esse que ele chamou a nós para esse ministério de reconciliação. Né? Então, ele disse que nada se separar da caridade de alma, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Porque está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte. Todo dia. É isto, amado. Corremos perigo, somos entregues à morte. Somos reputados como ovelha para matadouro. Então, mas temos o conforto, temos o consolo. Se nós formos abrir 2 Coríntios 1, a gente vai ver todo o consolo. Graças pela consolação que somos consolados, podemos consolar outro, porque o tempo aqui é curto. A gente vai ver a respeito desse consolo que é parte do nosso Pai. Então, está escrito. Está aí na palavra. Então, como ele disse, nada separará, né? Isso, porque ele disse, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar desta caridade ideal que está em Yahshua Mashiach. Para isso, amado, é preciso uma intimidade. Para isso é preciso buscar, ouvir a sua voz, abrir sua palavra, estar lendo, vendo o que é que ele tem para você, porque é nele que tu vai encontrar conforto, só nele. Né? Louvado seja Yahweh, como o tempo é curto, eu deixo minha palavra por aqui, porque ainda tem 2 Coríntios 1:3 que fala deste consolação, que é tremendo demais. Deste consolo que ele nos dá. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Passo a palavra para o irmão Gilson Mar. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Yahweh, ou acesse o site www.atalaiadeal.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Yahweh com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo. Orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa, Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.